Olá, olá pessoal, eu já fiz aí alguns artigos e alguns vídeos aí falando sobre como substituir o minis pelo delay. Então um artigo que eu fiz está aqui. Eu mostrei como criar uma funçãozinha aqui chamada time. Essa função basicamente ela é o seguinte: ela vai me retornar por um certo período de tempo high e por um certo período de tempo low. Então passou esse tempo de high, ele vai para low e fica um tempo e depois ele volta para esse time high de novo. E ela fica assim indefinidamente. Essa função está bem explicadinha aqui, né? Aqui no artigo, quem quiser dar uma olhada, vai estar o link aí na descrição do vídeo. Mas o detalhe aqui é que essa função ela me diz se está high ou low. Mas eu posso ter mais algumas situações, eu vou mostrar uma imagem aqui. Então vamos supor, eu tenho aqui o tempo, time aqui, que é o millis, vai me retornando o valor. Então, 1000 milissegundos em high e 2000 em low. E aí ele vai invertendo. Então, aquela funçãozinha que eu estava mostrando aqui, essa função, ela é bem útil para eu conseguir detectar se eu estou em high ou se eu estou em low. O que ela não faz é me dizer se eu estou numa borda de subida ou numa borda de descida, ou seja, eu estou passando de low para high ou de high para low. Isso aqui a funçãozinha não faz. Dá para usar aquela função se eu fazer uma programação, guardar o millis daquele momento e tal, e fazer umas comparações, eu até consigo. Mas eu quis fazer algo aqui que ficasse mais fácil e que seguisse a mesma lógica daquela função. Então o que eu fiz? Eu criei uma classe aqui que eu chamei de myTimer, que quando eu instancio um objeto dela, eu digo quanto tempo eu quero que fique em high, quanto tempo eu quero que fique em low. Essa classe também me detecta, além de se está em high ou em low, o momento que foi de 0 para 1, que é is rising, o momento que foi de 1 para 0, que é is falling. No caso aqui, os dois eventos ao mesmo tempo, um dos dois. Então, se foi de 0 para 1 ou de 1 para 0. Cada vez que esse ou esse retornar verdadeiro, esse aqui também vai retornar verdadeiro. E além disso, ele retorna aqui is high ou is low. Então, está aqui a classe, toda a programação dela está aqui dentro. Ela basicamente é isso aqui, daqui de cima até aqui embaixo. É só copiar isso aqui e colar dentro do código que você quiser estiver trabalhando, do projeto que você estiver trabalhando, que ela vai funcionar normalmente e ela não depende de nenhuma biblioteca externa. Existe já, o Arduino tem já uma biblioteca chamada Timer, que faz mais ou menos a mesma coisa. Só que aqui a abordagem ela é um pouco diferente, eu não estou seguindo a ideia que segue lá, mas no frigir dos ovos aí é basicamente o mesmo resultado. O que tem aqui uma diferença é que eu tenho um parâmetro aqui de, por exemplo, dizer um atraso. Então eu tenho 1000 que vai ficar em high e vai retornar depois mais 2000. Então eu tenho tempo high e um tempo low. E eu posso ter um tempo aqui que é um lag, que é um atraso. Ou seja, como se eu recuasse um pouquinho millis. Isso é útil para situações onde eu quero, por exemplo, se eu tiver aqui, no caso eu estou usando isso aqui para controlar, eu vou mostrar mais à frente, o LED. Piscar o LED por 1 segundo e desligar ele por 2 segundos. Vai funcionar tranquilamente. Mas se eu tivesse dois LEDs, por exemplo, então vamos supor T1 e T2, eu quero que os dois pisquem tenham o mesmo tempo, mas eu quero que o segundo, por exemplo, tenha um atraso de 200 milissegundos. Então ele começa a ligar um pouquinho depois do que ligou o primeiro. Então eu tenho essa vantagem de ter esse parâmetro que é um atraso. É a mesma coisa que acontece naquela funçãozinha, que também tem esses parâmetros. Só que essa classe aqui tem a vantagem de, como eu já falei, de ter essas detecção das bordas de subida e bordas de descida, que é bem útil para várias situações. Então, por exemplo, fazer um processamento paralelo, como se fosse um processamento paralelo, você ter várias coisas executando ao mesmo tempo. Então, essa classe vai te ajudar a fazer isso. Deixa eu apagar isso aqui, mudar o nome aqui e voltar. Então, eu vou executar, eu estou fazendo aqui um exemplo bem simples. Eu declaro aqui o objeto, tenho aqui o pino 13 e quando tiver subir na borda de subida eu ligo. Quando estiver na borda de descida, eu desligo o LED. Então está aqui. Além disso, eu estou verificando aqui também os outros estados, que pode ser change,
que é um dos dois aqui, ou rising ou falling. Estou retornando se is high e estou retornando se is low. Aqui eu tenho um delay, mas esse delay aqui é só para esse exemplo, não precisa ter esse delay, a ideia é justamente não ter. Mas porque eu vou demonstrar agora, é útil que ele esteja aqui, só para vocês verem aqui. Vamos compilar aqui e enviar para o Arduino. Carregou, vou apertar aqui o serial e a gente vai ver. Então aqui eu estou mostrando cada um dos estados que o nosso objeto está detectando. Para aqui, vamos voltar para o começo. Então veja, a gente disse lá que eu quero 1000 milissegundos high. Eu passei aqui, veja, começou em 0, 903, os primeiros 1000 high. Aí ele detectou, aos 1003 milissegundos, detectou que passou de high para low, ou seja, detectou uma borda de descida. Então eu poderia programar isso aqui para fazer qualquer coisa. Posso programar aqui para fazer. E também disparou aqui o change, que é o high por low. Foi do 1000, a partir do 1000, do milis 1000 até o 3000. Então veja aqui, ele estava em low. Então ficou 1 segundo em high e 2 segundos em low. Quando deu 3000, ou seja, ele passou de low para high. Então ele detectou aqui uma borda de subida e também detectou, como anteriormente, o change. Então eu posso fazer alguma coisa no código que nesse momento eu quero ligar um LED ou fazer alguma coisa, enfim. E assim foi, então continua indeterminadamente aí. Low, high. Como eu disse, já tem a biblioteca timer que vai provavelmente resolver questões bem parecidas com essa. Mas aí voltando aqui ao detalhe desse terceiro parâmetro, que é o lag, que é um parâmetro de atraso. Então vocês podem ver aqui, vamos olhar novamente, que o high já começou em 0. Começou aqui no mid 0, já foi o high. Se eu colocar um atraso, vamos colocar aqui um atraso de 200 e vamos compilar de novo e vamos executar, para a gente ver o que acontece nessa situação. Eu vou abrir de novo aqui. Então veja aqui, ó, por 200 milissegundos aqui ele retornou low, porque ele recuou um pouco no tempo. Então se tivesse dois timers, teria uma defasagem de tempo entre um e outro. Então com isso eu consigo programar mais facilmente algumas coisas que dependem de tempo aí entre uma ação e outra ação. Então eu posso simplesmente colocando um parâmetro aqui, uma defasagem de tempo, ou seja, eu quero que ela faça duas coisas a cada tanto tempo, mas eu quero que uma tenha uma defasagem de tempo em relação à outra. Ou seja, primeiro eu tenho que ter certeza, a cada 1 segundo eu quero ligar um motor. E a cada 1 segundo também, um pouquinho antes de ligar o motor, eu quero fazer uma outra ação. Então eu posso ter um outro objeto MyTimer aqui, mas configurado com um atraso aqui nessa situação. Então esse aqui é só um exemplo. E tem o quarto parâmetro aqui, que é o seguinte, é o milis de referência. A gente está usando aqui o milis de referência, o 0. Ou seja, então, agora eu vou zerar aqui e vamos colocar aqui o milis de referência. Vamos colocar aqui, ele é parecido com o lag, mas ele não é exatamente a mesma coisa. Vamos colocar aqui 200. Que vamos supor que você apertou um botão, então você quer usar como referência o milis daquele momento. Então você passa o milis que você apertou o botão, se você quer começar a partir do momento que pressionou o botão. Então para isso que serve esse parâmetro aqui. Ele te dá essa capacidade de poder determinar o momento que vai iniciar essa contagem aqui. Porque senão você vai, vamos supor, apertou o botão aqui, você não tem uma referência, então a referência é o 0, então ele já vai começar aqui embaixo, mas você não quer começar aqui, você quer começar primeiro ir para high e depois ir para low. Então esse parâmetro é que faz isso. Então eu vou executar aqui, para a gente ter uma noção aqui de como que é nesse caso. Foi, carregou. Então tá aqui o resultado, vou fechar. Tinha um errinho aqui no código que eu acabei detectando aí e já corrigi. Mas executando agora de novo, vamos colocar aqui 200, vou compilar e enviar para o Arduino e vamos abrir a serial aqui. Colocando 200 nesse outro, a gente vai ver que tem um
resultado parecido com o que tinha colocado 200 aqui. Mas qual que é a diferença? Esse último parâmetro ele é o minis atual, o minis de referência que eu passo para dizer, a partir desse momento você começa a contar 1 segundo ligado e 2 segundos desligado. Então é para isso que serve esse segundo parâmetro. Resultou aqui em algo bem parecido, ou seja, a mesma coisa, mas são conceitos diferentes. Um é um atraso para você trabalhar em um valor em relação a outro, e esse aqui, esse quarto parâmetro, é para controlar o momento que deve começar a contagem. Então, no caso aqui, eu coloquei, por exemplo, começar em 200. Então, como se o zero aqui, ó, começasse a contar aqui, ó. Passou 200, aí, como tá aqui, tem 100 milissegundos de delay, acabou entrando em 300. Mas seria o 200 aqui, já detectaria que tem um rise. Então, é essa a função desse parâmetro. Então, veja que ficou bem simples de usar, e com isso aqui eu consigo programar aí muita coisa sem depender do delay. Então eu não precisaria mais usar o delay, só precisaria pensar aí um pouquinho mais na parte de como essas coisas têm que ser executadas. Mas fica bem fácil aí utilizando o objeto timer, esse objeto timer aqui. Como eu disse, já tem uma biblioteca timer, então vale a pena estudar ela, entender ela, mas tem aqui uma opção para usar de uma maneira um pouco diferente. Quem sabe se adeque mais a um projeto, ou tem outro projeto que se adeque melhor à biblioteca original Timer. Então, mas tem aqui uma alternativa. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser executar aqui não precisa ter nada de biblioteca, nem nada, nenhuma chamada externa, precisa apenas copiar isso aqui e colar na própria sketch. E declarar os objetos que forem usar e programar da seguinte maneira. Então, o detalhe aqui é que sempre tem que chamar o update. Antes de fazer qualquer verificação, você faz um update, que ele vai atualizar então o estado interno de acordo com o milis desse momento que chamou. Ok? Então é isso aí, pessoal. Abraço, quem gostou, dá um joinha aí, se inscreva no canal. Tem a página também, curta a página lá. Então é isso aí, um abraço, valeu.